Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que evangelista Manuel Silva Messi. Quero trazer uma palavra aos vossos corações nesta noite. Se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, título da leitura: Zaqueu, o publicano. Número 1, diz a palavra de Deus desta forma: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós podemos observarmos a palavra de Deus aqui. Jesus Cristo, através dessa mensagem, Ele trazendo para os nossos corações que Ele quer simplesmente a obediência do homem e a obediência da mulher. Tudo aquilo que Ele praticou no passado fica no esquecimento a partir do momento em que Ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então aqui, no versículo 1, nós podemos observar a entrada de Jesus ali naquela cidade. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus entrou, como de costume em todas as cidades a qual ele entrava para estar ensinando as multidões que o acompanhavam. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ele ia passando, como sempre ele fazia no seu ministério, pregando a palavra, curando os enfermos, trazendo vista aos cegos, restituindo a saúde aos leprosos, ressuscitando o morto. Jesus estava fazendo a obra que o Pai lhe determinou a fazer. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Aquele homem, eu creio, como diz a Escritura Sagrada, que ele era um chefe dos publicanos, pois era cobrador de impostos. Ele era muito rico. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era muito rico. Aquele homem era rico, mas a sua riqueza não lhe trazia felicidade, porque ele sabia mesmo
que ele, com a sua riqueza, porque ele defraudava as pessoas, seus próprios irmãos da sua própria nação. Então ele era visto com maus olhos pela sociedade, porque ele trabalhava para os romanos e defraudava sua própria nação. Então os seus irmãos o odiavam, porque ele vivia de passar os outros para trás. Creio que o imposto era uma quantia, ele cobrava outro, e assim ele se enriqueceu ilicitamente. Então os seus irmãos o odiavam. O número 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu, ele era um homem rico, pequeno, mas esperto para passar os outros para trás. E ele procurava ver quem era Jesus, e ele não podia por causa da multidão, pois ele era pequeno de estatura. Ele não era um homem forte, grande no seu tamanho, ele era de pequena estatura. Então a multidão não permitia que ele via Jesus, porque ele era pequeno. E aqui no versículo 4 diz assim: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu, ele era pequeno, mas porém esperto. Ele pensou consigo mesmo: não consigo ver a Jesus Cristo por causa da multidão, porque sou de pequena estatura, mas vou correr à frente e vou subir em uma árvore, e ali eu verei quem é Jesus. Mas Jesus já sabia de tudo, pois tinha um plano traçado para a vida de Zaqueu. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então Jesus vinha naquele caminho e ele haveria de passar por aquela localidade. Então Zaqueu se apressou, ele subiu ali na figueira e ficou esperando o momento em que Jesus Cristo ia passar, porque ele não queria que a multidão soubesse que ele tinha visto Jesus. Mas Jesus já tinha visto ele em cima da figueira, antes de chegar naquela localidade. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meus amados e queridos irmãos, quando Deus tem um plano na vida do homem ou da mulher, Jesus ele nos conhece por dentro e por fora. Ninguém falou para Jesus Cristo que Zaqueu estava em cima daquela figueira brava, mas Jesus Cristo ele sabia que Zaqueu precisava de salvação, e ele estava com seu coração aflito, eu creio, angustiado pelos seus atos e os seus erros, porque quando Jesus disse para ele descer, ele não pensou duas vezes, ele desceu depressa. E aqui no versículo 6 diz assim: e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E Zaqueu, depois que ouviu que Jesus mandou que ele descesse da figueira brava, ele desceu mais que depressa e recebeu, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. O coração dele, que outrora era triste, angustiado pelos seus atos, os seus erros, agora ele recebeu ao Senhor Jesus Cristo com júbilo, com alegria na alma, de espírito, porque a palavra do Senhor começou a penetrar sobre a sua vida, pois ele também era um filho de Abraão. O número 7 diz assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, aqueles que se encontravam ali, eles não estavam preocupados que Jesus veio para salvar. Eles queriam criticar o Senhor. Então eles disseram
estava ali criticando o ato que Jesus estava fazendo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Na verdade, Zaqueu, até antes dele subir na figueira, ele apenas era uma pessoa que queria ver. Depois que ele viu e que Jesus chamou ele, começou uma transformação. Então aquele povo, ele já estava falando não de um homem normal, mas de um homem que tinha sofrido uma transformação através da palavra de Deus. A partir do momento em que Jesus Cristo chamou ele, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na vida de Zaqueu, para modelar ele para ser um instrumento nas mãos do Senhor. O versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui nós podemos ver que em Zaqueu brotou uma semente de arrependimento. Então aquelas pessoas que ali estavam viram que verdadeiramente Zaqueu se arrependeu dos seus atos, dos seus pecados cometidos contra os seus próprios irmãos, e ali as pessoas ficaram pasmadas com aquilo que estava acontecendo. Como pode ser um homem pecador, agora Jesus vai comer na casa dele, e depois ele diz que vai restituir quadruplicado se ele tem defraudado alguém? Então Zaqueu, até naquele momento, ele estava com a sua vida presa às coisas materiais, mas a partir do momento em que ele aceitou a palavra do Senhor em seu coração, as coisas terrenas para ele se tornaram banais. Então ele disse para o Senhor, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha, depois que ele ouviu a palavra que penetrou no seu coração, ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou para os pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então ele ia dar para aqueles que ele tinha defraudado 4 vezes mais do que ele tinha pego. Então, meus queridos, quando o homem ele tem um encontro com o Senhor, ele sofre uma transformação da parte de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu, para que aquelas pessoas que murmuraram, criticaram Jesus entrar na casa de Zaqueu, que era um homem pecador, ali eles estavam vendo que Zaqueu sofreu uma transformação através da palavra de Deus. É o que tem que acontecer na vida de muitas pessoas, para que assim o poder de Deus possa se aperfeiçoar na vida do homem e na vida da mulher. O número 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Jesus, quando Zaqueu disse aquilo para Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus disse para que a multidão observasse que sobre a vida de Zaqueu houve uma transformação. Então Jesus disse, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, como descendente de Abraão e filho da promessa, a salvação chegou na casa de Zaqueu, porque ele recebeu a palavra de Deus dentro do seu próprio coração. Para o homem e a mulher, ele sofreu uma transformação da parte de Deus através do Espírito Santo. Ele deve receber a palavra de Deus em seu coração e colocar em prática
tudo aquilo que ele tem aprendido com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O número 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu, ele se encontrava perdido, porque o seu coração, a sua vida, estava presa ao dinheiro, às coisas materiais. Ele se encontrava perdido, e Jesus Cristo, ele veio, porque o Filho do Homem, Senhor Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu se encontrava perdido, atrás das coisas materiais. Mas quando ele se encontrou com o Senhor, ele sofreu uma transformação através da palavra de Deus, para ter uma vida de honestidade e sinceridade diante da presença do Senhor. É isso que muitas vezes precisa acontecer na vida do homem e da mulher, para que ele possa compreender quão grande é o amor de Deus por nossas almas. Que os irmãos possam ficar com esta palavra. Quero neste momento estar orando pela vida de todos os amados e queridos irmãos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas de poder e de glória sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Papai querido, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, falhas, transgressões e iniquidades. Deus querido, visita este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem. Papai querido, abra as portas que estão fechadas, portas de emprego. Toca nessas carteiras profissionais, nesses currículos. Senhor, eu repreendo todo tipo de enfermidade, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade, seja eliminado. Toca, Senhor, no útero, nas trompas, no ovário. Toca no seio, arranca os caroços, os miomas. Elimina todas as obras das trevas. Quebra as correntes, as barreiras, as muralhas. Dissipa todas as obras das trevas. Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Senhor, eu repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Papai querido, as vidas que se encontram nos hospitais, no leito de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas, Senhor, nos manicômios, nos leprosários, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, nas casas de recuperações, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo. Senhor, salva, cura, liberta, transforma, entra com providência divina na vida de todos, confirma as bênçãos, as curas, os milagres, através da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Entrega a todos na palma das Tuas mãos, curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.